Olá pessoal, eu sou Felipe Pedrosa e bem-vindo à nossa primeira resolução do livro Estática, Mecânica para Engenharia, do autor Hibbeler. Eu estou aqui com o exemplar da 10ª edição. Mas vocês podem estar acompanhando as minhas resoluções por outras edições também, porque aí eu vou colocar as imagens das questões nas aberturas dos vídeos e você vai ter acesso rápido a qual é a questão que você quer acompanhar a resolução junto comigo. Então, eu sempre peço para o aluno fazer a resolução junto comigo no momento que eu estou fazendo, porque aí a gente consegue desenvolver melhor. Então, vamos para o enunciado do problema 2.1. Determine a intensidade da força resultante Fr igual a F1 mais F2 e sua direção medida no sentido anti-horário a partir do eixo x positivo. Então a gente vai fazer a resultante da força quando a gente soma a força F1 e F2. A gente vai usar a regra do paralelogramo e a partir da lei do seno, lei de cossenos, a gente vai calcular a força resultante e vai calcular a direção. Então eu vou desenhar o diagrama de corpo livre no quadro e a gente dá continuidade à questão. Então, pessoal, aqui no quadro eu tenho o diagrama de corpo livre da minha questão. Eu coloquei, a origem, coloquei as minhas forças no meu eixo de ordenadas para indicar qual é o eixo que eu vou estar usando como referência, no caso que a gente utiliza na mecânica, é o eixo das abscissas e das ordenadas. E ele pede para a gente calcular a força resultante, que vai ser a força resultante de F1 mais F2. Ele, na questão, descartou a força F3. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é aplicar a lei do paralelogramo. Então, aqui eu vou colocar as duas forças, F1, e aqui a força F2. E aí, eu vou fazer a projeção de F1 aqui, para formar justamente um paralelogramo. Por isso que é chamado de a regra do paralelogramo. F1 e aqui F2. Aqui F2. Então, da origem das duas forças até onde elas se encontram, vai dar justamente a força resultante, que é a somatória destas duas forças. E se a gente analisar aqui, esse ângulo aqui é de 45 graus e esse ângulo aqui é de 30 graus. Logo, aqui é o ponto onde as duas forças se encontram. Então, aqui também é o ponto onde tanto F2 quanto F1 se encontram. Então, se eu passar uma paralela aqui, qual é o ângulo que F2 forma com essa paralela? Também vai ser de 30 graus. Ele forma 30 graus com essa reta aqui, que passa aqui. Também é a mesma, 30 graus. Esse também é o mesmo, 45 graus. F1 com a reta horizontal, no caso aqui, fazendo a projeção, F1 com a reta horizontal também vai dar 45. E agora, sobra esse ângulo aqui, que eu vou chamar de x' de x chapeuzinho. Então, x chapeuzinho mais 30 mais 45 é igual a 180 graus, correto? Isso aqui tudo é igual a 180. Vocês entenderam a questão da projeção, né? F2 faz um ângulo de 30 graus com a reta aqui e F1 faz um ângulo de 45 com a reta. Então, só traçar essa reta aqui para usar como essa base. Logo aqui vai dar 30 mais 45, 75, 180 menos 75, 75 graus. E ele pede na questão para a gente calcular o valor dessa força resultante. Para a gente calcular a força resultante aqui, a gente vai utilizar a lei dos cossenos. Vamos calcular aqui, utilizando a lei dos cossenos, a intensidade. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 mais F2. Então, essa força aqui ao quadrado vai ser igual a essa daqui, isso ao quadrado também.
a força F2 ao quadrado também, menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo oposto ao vetor aqui ao lado do triângulo que a gente quer calcular. Por isso, ó, a gente tem um triângulo aqui, então a lei dos cossenos ela vai se aplicar justamente esse problema. Por quê? Porque se a gente fizer, a gente tem um valor desses dois lados, tem um valor desse ângulo, e a gente quer calcular essa força resultante. Então a gente parte aqui para a lei dos cossenos, porque aí eu consigo encontrar aqui a força resultante. Logo, a força resultante vai ser igual a raiz quadrada. Aí vamos lá. F1 na questão é de 600 e F2 de 800, correto? F1 600 e F2 800. Menos 2 vezes F1, que é 600, vezes F2, que é 800, vezes o cosseno de 75 graus. Quando a gente calcula isso na calculadora, a força resultante vai ser igual a 867 newtons. 867 newtons. Então, esse é o valor que a gente estava procurando da força resultante. Bom, e no segundo ponto aqui, a gente vai utilizar a lei dos senos. Então, vamos lá. A lei dos senos ela vai nos dar a direção. E que direção é essa? Eu tenho aqui a força resultante. E ele quer saber justamente esse ângulo aqui que eu vou chamar de gama. Só que a gente precisa, para calcular a lei dos senos, a gente precisa desse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ. Eu coloquei aqui θ. Vou chamar aqui de θ. Então vamos aplicar a lei dos senos. Só que a gente precisa encontrar justamente esse ângulo θ aqui, porque somando ele com o 45 graus, a gente consegue aqui determinar gama. Então gama vai ser igual a θ mais 45 graus. E quanto é esse ângulo θ? Esse ângulo θ, se a gente for fazer o triângulo aqui é F1, né? E aqui F1, e aqui F2, e aqui F resultante. Esse ângulo é de 75 graus. Esse ângulo aqui eu não sei, então vou chamar de θ, de gama. Então, aliás, de θ, desculpa. Então, vamos aplicar a lei dos senos. Esse lado, F2, sobre o seno de θ, vai ser igual a FR sobre o seno do ângulo oposto a ele, que no caso é de 75 graus. Então, eu vou isolar o que a gente quer encontrar, que é o θ aqui. Vai ser F2 vezes seno de 75 graus sobre FR. Aí quando a gente substitui todos os valores, a gente coloca o arcosseno para lá, então o gama vai ser igual ao arcosseno de tudo isso daqui. A gente tem o valor de F2, a gente sabe o seno de 75, a gente tem o valor da força resultante. Então fazendo aí arcosseno, a gente vai encontrar um gama aqui, aliás, θ de 63. θ vai ser igual a 63,05 graus. E aí, bem simples agora de determinar a direção, 63,03 mais 45 graus. Logo, o gama vai ser igual a 108 graus. Então, esse daqui é a nossa direção e essa daqui é a nossa força resultante. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma resolução aqui do livro Estática Mecânica para Engenharia. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, deixe seu comentário, inscreva-se no meu canal se você ainda não é inscrito,
Se ficou com alguma dúvida, também deixe aqui nos comentários e continue assistindo aí as resoluções do livro Estática Mecânica para Engenharia.